Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais, e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo programas anteriores que ficaram alojados, dar uma relembrada nos assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente é melhor, tudo em até 10 vezes em todos os cartões. E Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola. Participe e prestigie. A gente convidou hoje para vir bater um papo com a gente aqui a professora Clarice Schiller, que fazia algum tempo, né, que não nos visitava. Está fazendo algum trabalho e projetos interessantes pelos municípios aí vizinhos. E hoje está aqui em Santa Maria, né, e gentilmente veio nos visitar, né? A gente convidou, ela veio até aqui para a gente conversar. Que bom, né, que a senhora está aqui depois de algum tempo, professora. Passou, acho que depois da pandemia não tinha vindo mais aqui, né, professora? Somente no início da pandemia, e depois eu precisei dar uma pausa das minhas vindas a Santa Maria em função de projetos que eu assumi na minha região. Pois é. E o que a pandemia afetou as pessoas, né, da sua comunidade, em termos de trabalhos físicos e também de competições? O que a senhora adaptou, né, a sua vida de profissional, e também faz parte do Búfalos Team, que é um grupo de pessoas aí que fazem competições de alto nível. O que afetou e o que a senhora teve que transformar na sua vida aí? Então, bom dia, que eu tinha esquecido de falar bom dia. É um prazer estar aqui novamente. E, assim, a pandemia, ela teve pontos positivos também, né? Ela inicialmente limitou muito as pessoas, né? Ela fez com que as pessoas se recolhessem, porque, afinal de contas, a gente tinha medo, né, de algo invisível que a gente não sabia onde estava. Então ela fez com que as pessoas se recolhessem, né, ficassem reclusas, mas ao mesmo tempo ela ensinou a importância da prática do esporte em meio ao ar livre. E digamos que é aí que eu entro, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que fui praticante, né, de práticas de exercício ao ar livre, né? Treinei corrida por anos, todos os meus exercícios de força eles foram executados ao ar livre. E aí, como profissional de educação física, eu precisei me reinventar também, porque eu comecei a atuar num projeto, inclusive de uma prefeitura ali de Pejuçara, que a minha função, eu fui convidada, né, para desenvolver um projeto que a minha função era tirar as pessoas de dentro de casa e colocar elas ao ar livre para praticar exercício. Então, o senhor imagina que eu peguei pessoas que estavam já há um ano fechadas dentro de casa, enclausuradas, e a minha função era tirá-las desse ambiente doméstico, levá-las ao ar livre e colocá-las a praticar exercício físico. E aí eu precisei, digamos assim, me reinventar, e me reinventar muito, porque tem pessoas que simplesmente elas executam exercício por pressão, por necessidade, mas não porque elas desejem executar exercícios. Então, assim, coube a mim, como profissional, criar uma forma de mostrar para elas que exercício físico poderia ser algo prazeroso. Então, foi trabalhado muito com dinâmica de grupo. Começamos ali com um funcionalzinho, bem de leve ali, e fui direcionando algumas pessoas para o mundo da corrida, que é o meu mundo, né, que é o meu esporte. E, inclusive, hoje nós temos uma equipe de pessoas que participam de provas por toda a região, lá dessa cidade, né? E
que estão gostando demais dessa prática de participar de eventos, né? Mas tudo começou em função da pandemia. Porque a cidade em si, ela não oferece muitas perspectivas, não dá muitas opções. Não tinha opção, né? Então, aí, no caso, eles me chamaram, né, para desenvolver esse projeto, né, que graças a Deus fluiu. Hoje eu não faço mais parte do projeto, fiquei 2 anos envolvida com esse projeto, me desliguei do projeto, mas continuo trabalhando com pessoas de lá e de toda a região na área de treinamento. Foi uma semente? Eu digo assim, ó, que bom, né, que eu tive a oportunidade de ser convidada para mostrar para as pessoas que exercício físico não é algo maçante, não é algo que te faça sofrer, não é algo que você tem que fazer por obrigação. Porque lá eu percebi que as pessoas, elas não vão praticar exercício físico por obrigação, elas vão por prazer. Elas sentem prazer em executar os exercícios. Que legal. Então isso aí realmente foi um trabalho desenvolvido que mudou a mentalidade de muitas pessoas. Eu acredito que as pessoas assim que passaram por mim nesse período, neste projeto, né, falando especificamente do projeto agora, elas conheceram o exercício físico de uma forma que elas não imaginaram ser possível. Porque, assim, eu lembro que existiam várias pessoas que me diziam assim, chegavam e diziam assim para mim, eu odeio fazer exercício físico. Pai, eu nunca vou fazer tal coisa. E hoje, assim, quando eu esporadicamente estou na cidade, eu vejo as pessoas passar sorrindo, eu vejo as pessoas continuarem essa prática. Então, assim, foi uma semente que foi lançada e germinou, né? E eu digo assim, e a abordagem do exercício físico, porque eu sempre digo assim, ó, eu tenho que fazer exercício físico não porque alguém me mandou, eu tenho que encontrar prazer na modalidade que eu faço. Então, de repente, as pessoas acabam fazendo um exercício que elas não curtem, né? Então, elas precisam encontrar uma modalidade que elas gostem, porque aí vai ser algo prazeroso. E essa questão do exercício físico, em função da pandemia, eu sempre falo isso com meus alunos, falo para todo mundo. Gente, exercício físico não é uma opção. Ele é uma necessidade, porque você precisa manter essa questão cardiorrespiratória funcionando e funcionando muito bem, porque é isso que vai nos garantir qualidade de vida, é isso que vai nos garantir sobreviver nesse momento, né, que foi crucial ali, foi o que nos manteve vivos. Sem dúvida nenhuma. E essa mudança da cultura dessas pessoas transformou-se, deve ter transformado a comunidade, porque a partir dali isso aí é contagiante, né? Vai um levando o outro, vai mostrando um caminho diferente até para os próprios filhos, né? Sim, a corrida em si, ela é algo que contagia. Eu falo para as pessoas, a gente vê, quando alguém passa correndo, pode ser onde for, as pessoas olham. Eu não sei, talvez eu seja complicado falar sobre isso, porque eu amo esse esporte. Talvez a energia que emane dessas pessoas, quando elas estão na prática ali, porque quem corre é mais feliz. E a corrida, ela é um esporte individual, mas ela é um esporte que pode ser praticado em grupo. E eu lembro assim que quando eu apresentei nesse projeto a ideia de correr, as pessoas, a gente não vai conseguir. Eu disse, não, todo mundo consegue, correr é algo natural do ser humano. Foi o que garantiu a sobrevivência da nossa espécie ao longo de todos os anos, né? E de repente, assim, eles estavam correndo uma voltinha na pista, e de repente eles estavam correndo 1 quilômetro, e de repente nós fomos participar de uma prova de 3 quilômetros. E aí eles não pararam mais, sabe? E hoje, assim, eu vejo, assim, é um orgulho muito grande para mim ver que mesmo eu não estando mais no projeto, as pessoas estão vindo, elas estão querendo, elas querem praticar, sabe? Porque as pessoas que começaram, elas sentiram mudanças, não só mudanças físicas, não é só a questão do emagrecimento, né, do condicionamento físico, elas se sentem bem mentalmente. Então a corrida, além dela trabalhar com essa questão do corporal, que ela dá uma afinadinha, né? Sim. Ela trabalha muito a questão mental, que é algo que todo mundo na atualidade precisa. Então, assim, ela faz bem para o corpo e para a mente. Então, é o conjunto todo sendo alimentado com aquela prática ali, sim, diária, semanal do exercício. E, professora Clarice, a senhora também teve que se reinventar nessa mudança toda aí, né? Até a maneira como colocar em prática esse trabalho. Assim, eu sempre treinei para competição.
né? Eu já estou agora, tipo, há 1 ano afastada de competição em função dos trabalhos, né? E isso me fez repensar muito sobre a minha vida em si, porque eu sempre fui uma pessoa que participei de eventos. De repente eu estou há 1 ano sem participar de nenhum evento como atleta. E o corpo cobra, né? E o corpo, a mente cobra. Não posso dizer que estou feliz longe dos eventos esportivos como atleta, sabe? Eu penso todos os dias em voltar, só que também tem a parte que eu exijo, talvez demais de mim nesse momento, né? E que ainda não me permitiu voltar à prática. Porém, eu saí da pista como atleta e coloquei os meus alunos para competir. Então, assim, nesse período todo em que eu estive afastado, no caso, tem pessoas que começaram a treinar comigo que nunca praticaram corrida e hoje estão competindo, né? Começaram por simples questão do condicionamento físico para emagrecer, sabe, para melhorar a questão estética e foram curtindo e hoje estão competindo. Então, assim, ó, talvez o universo tenha me redirecionado para algo que era melhor do que eu continuar competindo. Porque através do meu trabalho, hoje nós temos muitas pessoas participando de eventos e que aprenderam a gostar do que elas fazem. Sem dúvida. E aí foi formado esse grupo, né, que é o Búfalos Team. Sim, eu trabalhava em parceria com um colega de profissão e em função do projeto, no caso que eu assumi na prefeitura de Pejuçara, eu precisei desfazer essa parceria porque eu não estava conseguindo cumprir com os meus horários aqui em Santa Maria. Então essa parceria foi desfeita em função de eu não conseguir tempo mais para cumprir com a minha função aqui. E aí alunos que treinavam comigo, eles começaram a pedir que eles queriam continuar treinando comigo. E eu falava, mas temos tantos treinadores por aí, temos tantas assessorias por aí. Não, nós queremos treinar contigo porque tu sempre correu. Então, assim, essa questão prática aliada com a formação na área da educação física, ela tem me ajudado muito. Porque, assim, todo mundo precisa de formação em educação física para exercer a profissão. Só que o conhecimento prático dentro da área, ele conta muito. Só quem esteve ali dentro sabe. Sim, até essa semana foi bem engraçado, porque uma aluna foi me falar de situações que ocorreram com ela no treinamento na semana anterior, né? Que eu não trabalho como a maioria trabalha, que assim o treino vai via aplicativo. Eu faço o treino individual de cada um, pensado exatamente para aquela pessoa. Ele não é um treinamento único para todos, faz individual. Ele é um treinamento, o trabalho que eu faço de treinamento, ele é individual. Assim, não tem 2 pessoas que recebem o mesmo treino. Se biologicamente falando a gente é diferente, então tem que ser respeitado essa individualidade e o momento em que cada aluno está vivendo. E no caso dessa aluna, aí ela começou a me relatar o que ela está sentindo, porque ela teve que ficar um tempo parada, e daí eu completei para ela, e assim, assim, assim. E dessa, como é que tu sabe? Eu disse, porque eu fiz isso a vida inteira. Eu disse, não é nem 2 vezes que eu tive que recomeçar. Então eu sei exatamente o que está acontecendo contigo, eu sei exatamente o que tu está sentindo. Então isso eu posso dizer que é uma coisa que a prática me deu. Não foi a faculdade que me ensinou, não foi os cursos, foi a vivência mesmo dentro da área do treinamento. A competição é que te ensinou. Eu digo assim, o treinamento em si me ensinou, né? Porque, assim, tem sensações que são determinados tipos de treinos que a gente passa para o aluno, né? Então, assim, tem sensações que somente quem executou aquelas modalidades de exercício sente. Não tem uma outra forma de descrever ela se você não sentiu. Você sabe muito bem o que tu está passando. Exatamente. E dentro desse trabalho que tu desenvolveu um programa, né, digamos assim, de treinamento, e aí a partir desse momento tu consegue à distância comandar o trabalho de cada um. Sim, exatamente. Como se tu estivesse fazendo o trabalho lado a lado com o atleta. Sim, a tecnologia, né, ela tem uma parte ruim, que ela deixa as pessoas muito sentadas, e tem a parte boa, que é a facilidade que a gente tem de se comunicar em tempo real. Então, assim, ela nos aproxima, de certo modo, das pessoas, né? Então, eu fui uma pessoa que treinei 26 anos, né? E eu sempre treinei à distância. Meu treinador morava
e mora ainda a 170 quilômetros da minha casa. Então ele não vai lá toda semana me ver. Claro. Mas ele vai me prescrever o treino e com base no que eu conseguir fazer, ele vai alterando. Então, dessa forma que eu estou monitorando meus alunos. Eu não prescrevo treino mensal para ninguém, o treino é semanal. Eu sempre digo para ele, se tiver uma dor de barriga, uma dor de cabeça, não dormir direito, me fala que a gente vai ter que mexer nessa planilha. Então, tá indo muito bem. Por quê? Porque eu trabalho assim de forma individualizada, eles me chamam quando surge qualquer imprevisto no treinamento deles, né? E a gente vai fazendo essas adequações via WhatsApp, via telefone. Consegue fazer então à distância. À distância. E tu tá com quantos atletas hoje em competição? Fora aqueles que fazem treinamento assim, mas não estão competindo. Em competição, eu tenho em média hoje 45 pessoas. 45 assim, atletas que conseguem? Que participam, assim. Eu vejo eles esporadicamente, muito raramente, eu vejo eles para falar alguma coisa da parte técnica, né? E aí, como eu trabalho de forma personalizada, então eu tenho um mural onde eu sei cada competição de cada aluno e com base na distância da competição dele é que a gente vai focando o treinamento. Tipo, alunos meus, no caso, eu sempre falo para eles, né? Eu prezo muito pela integridade física do meu aluno. Então, assim, já chegou a ponto de eu perder aluno, do aluno chegar e dizer para mim que ele quer fazer uma prova maratona. Maratona tá super na moda, né? Impressionante, maratona tá super na moda. Todo mundo quer correr 42. Só que assim, eu tenho alunos que eu já disse não e já perdi, sabe? Porque o aluno não conseguia correr 21 e ele se inscreveu, queria correr uma maratona. 42. E aí, como o ser humano, ele vem em primeiro lugar para mim. E eu não acredito que a gente deva, pela experiência que eu tenho e pelo que a ciência diz também, que a gente deva fazer em tão curto espaço de tempo. Expor um risco alto. Expor o risco de lesão, até mais por fratura, por estresse, né? Eu não permito assim que meus alunos participem de nada que eles não têm condição reais de executar. Então, assim, eu prezo muito pela segurança do meu aluno, não coloco aluno novato. Eu sempre digo assim, menos de 2 anos de treinamento, esquece meia maratona. Nem me fala nisso. Isso, porque se vocês não correm 10, não tem como correr 21. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque esse cuidado todo tiveram comigo. Tanto que eu me mantive todos esses anos conseguindo treinar, né? E competir. Porque o meu treinador sempre teve muito cuidado comigo, pela experiência que ele tem na área, como atleta também e como profissional. É interessante também, né, Clarice, que com a tua equipe, com o teu grupo, tu não trabalha só para corridas de rua, mas tu trabalha para trilhas também, né? Sim, exatamente. E hoje, justamente, eu estou aqui porque a gente vai reativar, assim, uma equipe agora, porque a gente está com alunos indo de forma individualmente, né? Que esse é outro diferencial que eu acredito que eu tenha com relação ao treinamento, né? Assim, o meu aluno, ele escolhe o que ele quer participar e a mim cabe, no caso, preparar o caminho para que ele atinja esse objetivo dele particular, né? E agora eu, no caso, mais um profissional amigo meu, nós vamos montar uma equipe para trilha. Então, hoje nós vamos ver 2 percursos de treinamento, que vão ser nossos locais de treinamento, né? E a gente vai colocar essas pessoas para conhecer esse outro esporte, né? Que é em meia natureza, que ele precisa ter uns cuidados a mais, né? Justamente por ser um piso que não é pavimentado, que, digamos assim, não é tão certinho como alguém que tem obstáculos naturais, né? Que nem a pessoa que corre no asfalto. Então a gente vai preparar 2 pistas para esses alunos treinar em local diferenciado, para somente após a gente perceber que eles têm condição, colocar eles em competição mesmo de trilha. Até a própria musculatura vai ter que dar uma diferenciada na corrida para trilha. Exatamente. Por causa desses obstáculos, né? São provas, assim, muito parecidas, mas muito diferentes ao mesmo tempo e que exigem um cuidado muito maior. Quer dizer que tu pretende dar montar uma equipe para competição e dar uma direcionada no trabalho disso. Exatamente. Fazer um treino específico voltado para a trilha. Exatamente isso que a gente vai fazer, exatamente o que a gente vai fazer hoje ainda, assim, a gente vai organizar. Vai fazer uma reunião para começar esse trabalho. Quando tiver o local, nos informa, né, pra gente... Sim, até hoje de manhã, como eu trabalho com o EAD da UBRA, né, já dei uma conversada com o professor Mauro,
E um dos nossos campos de treinamento vai ser a sede do campus da UBRA aqui, né? A UBRA sempre apoiando o esporte, então, gentilmente, eles vão ceder o espaço para que a gente apresente esse esporte para a comunidade. E no caso, assim, ó, ele não está restrito à equipe dos Búfalos, ele é aberto, a gente quer alunos novos, a gente quer apresentar. Quando estiverem prontos para a competição, se quiser participar da equipe Búfalos, participa. Exatamente, se quiser participar, participe, se não quiser, tranquilo, né? Porque a gente quer levar essas pessoas para o meio da natureza, porque é totalmente diferente de correr asfalto. O único medo que eu tenho com relação à trilha, a esportes em meio à natureza, é que eu perco os meus alunos de asfalto. E eles não queiram mais voltar e ao asfalto. E tu mesmo também te apaixona, né? Na realidade, Clarice, não é a primeira vez que tu me fala em trilha. Tu tem, no fundo, tu sempre teve essa vontade, né? Sim, eu sempre digo assim que o amor da minha vida é o 13 e o 5 quilômetros, porque eu sou apaixonada por provas de 13 e 5 quilômetros. Para mim, as provas mais bonitas de corrida são essas, né? Só que, assim, a trilha, assim, eu tenho uma caidinha por ela, né? Eu não sei se em função de eu vir do interior, de eu sempre ter que treinar no meio de mato, estrada de chão e minha natureza, é algo assim que me fascina. E, de certa forma, eu encontro na trilha a intensidade do 13 e do 5 quilômetros, quando tem que subir aquelas rampas intermináveis, enfim. E, então, assim, é um desejo muito grande meu, assim, como atleta, né? Eu fui, no caso aqui de Santa Maria, eu fui a mulher pioneira em competição de trilha em montanha daqui de Santa Maria, né? Eu cheguei a ser 2 vezes campeã estadual do circuito que valia como campeonato, né? Eu queria ser 3 vezes, mas no último ano eu tive que abandonar na 3ª etapa. E aí acabei concluindo o ano em 3º na colocação, mas eu queria ser 3 vezes campeã gaúcha desse circuito, né? Mas infelizmente no 3º ano eu tive que abandonar a competição em função de trabalho também. E aí eu sempre desejei ter uma equipe que participasse, não só a nível competitivo, mas a gente passa o mês inteiro, a semana toda fechada dentro de uma sala trabalhando. Então por que não no final de semana pegar e fugir para o mato, meio da natureza? Sabe? Tu volta renovado. E eu digo assim, ó, e lá na trilha, a competição, ela é com o meio natural, ela é com aquela rampa difícil, ela é com aquela descida que tu tem que, às vezes, descer sentado, sabe? A tua competição é atravessar um riacho. Então, assim, o que ela te oferece é bem diferente do asfalto. O asfalto, assim, é legal, eu gosto muito da corrida de asfalto, da corrida de rua, só que ela é uma competição, assim, que ela não é tão prazerosa quanto aquela lá no meio do mato. Então, a gente quer oferecer essas 2 modalidades. E por isso, justamente por isso, é que eu fui para a montanha, para conhecer bem essa modalidade, né? Para ganhar experiência na prática, porque a teoria a gente estuda, né? Mas eu queria conhecer na prática. E aí, por isso que nós estamos montando agora essas 2 pistas de treinamento, né? Para introduzir as pessoas gradativamente, para que somente quando elas tenham condição é que a gente possa mandar elas para o mato mesmo. Dentro da tua vivência, vai ser mais fácil tu pegar um atleta de asfalto e transformá-lo em um atleta de trilha, ou pegar um atleta que não competiu em asfalto e fazer um atleta de trilha? É complicado responder. Assim, ó, se nós pegar um atleta de asfalto e colocar na trilha, normalmente ele não quer mais voltar para o asfalto, isso é fato. Ele não quer, sabe? Mas assim, ó, com a experiência que eu tenho, que eu já estou bastante tempo trabalhando na área de treinamento, assim, se a gente fizer as coisas respeitando as etapas, o processo do treinamento, a gente pode pegar qualquer pessoa que nunca participou e que tenha liberação médica, óbvio, né? E a gente pode começar o treinamento dela e colocar ela na trilha sem problema nenhum. Isso é, digamos assim, é o que a gente faz hoje, né? Sim. Eu tenho até uma menina, a Letícia, que ela está há 1 ano treinando com nós, assim, e ela está indo muito bem na trilha. Está indo muito bem. E ela fala, eu não gosto de correr asfalto. Não gosto de correr asfalto. Só que a trilha, assim, quando o atleta de asfalto ele dá uma olhada para ela,
ele olha, meu Deus, mas é muita rampa, é muito lomba, sabe? É muito difícil. E quando ele entra lá, ele vê que não é tão difícil assim. E ele acaba curtindo aquele ambiente e não sai mais. É assim. É a volta ao início, né? Eu digo assim, é uma volta à origem, né? Porque é a origem, exatamente. O homem, né, ele sempre teve uma relação muito estreita com o meio ambiente. E em função da tecnologia, em função das comodidades, né, dos avanços tecnológicos, ele foi se afastando, se afastando, se afastando. E ele já estava tentando voltar para o meio natural. E acredito que a pandemia, ela contribuiu muito, né, essa parte que a gente teve de ficar recluso, que hoje as pessoas querem ir. Elas desejam ir para o meio, né, natural. Tu vai ter que ter duas equipes aí, Clarice. Uma para o asfalto e uma para a trilha. É a ideia. Vai ter que montar duas equipes. A ideia é essa. Perfeito. Clarice, olha, esperamos aí que na próxima vinda tua aí a gente já nos traga novidades a respeito do local, né? E onde as pessoas podem te procurar para participar desse treinamento, desse início, desse pontapé inicial dessa equipe de trilha, que vai começar exatamente apresentando primeiro o esporte e depois levando-os a competir. E aí, né, quando tiver a parceria montada aí, tudo já pronto, né, para começar a atividade, procura a gente para a gente conversar e trazer ao pessoal essa experiência nova que eles terão aí, né? Com certeza. Eu fico muito grata pela oportunidade de divulgação e não só pela oportunidade de divulgação. Eu sou uma eterna apaixonada por esportes ao ar livre, né? Especialmente a corrida, que é o meu esporte. Então, sempre que eu puder, que eu tiver a possibilidade de falar sobre o meu esporte, eu vou estar presente e vou aceitar os convites. Perfeito. Eu sei que para ti é um pouco complicado, tu reside fora, né? Mas com certeza a gente vai encaixando aí na medida do possível e vai conversando a respeito. Então, sucesso nessa tua nova empreitada, né? Nunca... Sabe que eu sou um cara assim, eu gosto de ver as pessoas que agem assim como você. Nunca está satisfeito, está sempre criando coisas novas. E a vida é feita disso, de desafios, né? Quem deixa de fazer desafios morre, está morto, né? Então, eu acho que é por aí, tá? Parabéns por mais essa tua iniciativa aí, né? De trazer o bem-estar e bem viver, porque na realidade, no fundo, é isso aí, né? A pessoa conviver com o esporte é mais vida, é mais salutar. E a gente está aí para, sempre que possível, te ajudar aí a divulgar. Conta com a gente. Eu agradeço muito mesmo. E eu sempre falo também para os meus alunos, eu falo muito, acho que isso já é perceptível, que acredito que não foi a educação, eu que escolhi a educação física, foi a educação física que me escolheu. Porque eu fiz a minha primeira graduação em História. E eu queria continuar dando aula de história. Mas, infelizmente, as pessoas vêm até mim e elas me pedem auxílio. Sempre me pediam auxílio na área de treinamento. E eu me vi forçada a cursar a faculdade, porque as pessoas queriam correr comigo. Não sei se é porque eu demonstro realmente assim, o que eu sinto com relação a amar o que eu faço. E hoje, assim, é fantástico. Era bom ganhar prova. Eu sempre gostei de ganhar prova. Se eu disser que eu gostava de perder, eu vou estar mentindo, né? Mas assim, ó, eu sinto um prazer indescritível quando eu vejo meus alunos atingindo os objetivos deles. Assim, é algo tipo como quando eu ganhava as provas. É um prazer muito grande assim, de poder contribuir para que os alunos, para que as pessoas em si, elas consigam atingir objetivos e fazer coisas que elas achavam que não era possível. Então, eu sou grata ao universo, a Deus, às oportunidades que a vida me deu. Cada atleta vencendo ali é um filho que você criou ali. Eu digo assim, vocês são as minhas crias que estão soltando a minha mão e indo embora. É mais ou menos isso. Legal. Parabéns então, né? Sucesso, e a gente está aí para divulgar. Muito obrigada mesmo. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie.